emotion even though it hurts. I'm chasing what I know is true. There's nothing that I would not do. When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute, no I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it. I ain't waiting and wishing. Take it. I got that ambition. Take it up. I'm a man on a mission. When you look into my eyes, you know you're gonna see that fire. If you're standing in my way, it ain't gonna be your day. Bleeding till I own this dream, build it like you never seen. Even at the mountaintop, I'm never gonna ever stop. I won't wait another Fala, minute. Rodrigão. I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a Olá, Monique, seja bem-vinda. I ain't waiting and wishing. Take it up. I got that ambition. Take it up. I'm a man Falar hoje sobre como o autoconhecimento ajuda na resiliência emocional, no controle emocional, wait capacidade de sair de dificuldades emocionalmente, situações emocionalmente difíceis. Wait another minute, no, I won't, yeah. I won't wait another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. I ain't waiting. Fala, Eric. Começando mais uma live, mais um almoço com Vilaça. Essa live faz parte da semana do autoconhecimento. A galera ainda não entrou, vai entrar daqui a pouco. Estamos... Elis Regina. Estamos aqui começando no horário combinado. Mas de qualquer forma a live vai ficar gravada durante 24 horas aqui no Instagram. Eu tenho tentado salvar a live quando eu termino, mas não sei porque o Instagram não está permitindo que eu baixe o arquivo para colocar no YouTube. De qualquer forma, esses assuntos a gente acaba retomando eles de alguma forma mais para frente. Vou tentar fazer o download do arquivo hoje de novo para lançar essa live no YouTube, né? E o tema de hoje é muito pertinente porque é um tema que fala de resiliência. Valeu, cara. Obrigado, viu, Eric? Foi muito massa. Obrigado pelo convite. Estaremos juntos, espero estar juntos aí nas próximas. Acabei de dar uma palestra para a empresa do Eric, para a EDR Distribuidora. Uma palestra que a gente falou sobre aprender a amar o dia a dia, né? Aprender a amar a jornada, como se tornar mais consciente da importância de cada dia de trabalho. Então foi bem bacana a palestra, foi muito legal. Espero que a gente tenha outros momentos aí de poder estar treinando a equipe da EDR, né? Porque é um movimento muito, muito, muito bacana poder proporcionar empoderamento pessoal às pessoas, e é isso que eu faço, né? Seja bem-vinda, Viviane. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, né? Com autoconhecimento, com empoderamento humano. Eu costumo dizer que empoderamento humano é o que eu faço, porque empoderar é possibilitar às pessoas uma força de ação, né? De serem protagonistas da própria vida,
e realmente aprenderem como fazer isso, né? Ensinar as pessoas a fazerem isso, a tomar as rédeas, né? A assumir o controle dos próprios resultados, da própria felicidade e de fato entender o poder que cada um tem. E a base para isso tudo é o autoconhecimento, né? A coluna principal que sustenta um ser poderoso, uma mulher poderosa, um homem poderoso, né? Conscientes de si, é o autoconhecimento, né? A capacidade de entender o seu poder tem a ver com o quanto você se conhece. Tudo bem, Juliane? Seja bem-vinda. E esse movimento de autoconhecimento, ele proporciona a gente a potencializar muitas áreas da nossa vida. E falamos segunda-feira sobre amor próprio, né? Como o autoconhecimento nos proporciona amor próprio, nos valorizar mais. Falamos ontem sobre foco e gestão de tempo, como o autoconhecimento nos proporciona uma capacidade melhor de ter mais produtividade, mais foco, mais gestão de tempo, mais gestão de prioridades. E o tema de hoje é controle emocional, como o autoconhecimento nos proporciona inteligência emocional, um amadurecimento emocional, uma capacidade de ter resiliência, né? De sair do fundo do poço. Eu pensei nesse tema porque uma seguidora veio falar comigo e disse no direct, né, esses dias, e falou: eu queria ter 30 minutos dessa tua paz de espírito, dessa tua visão positiva, né, sobre as coisas, a capacidade de realizar, de estar sempre com energia alta e tudo, mas aí é que está o segredo, né? Eu não estou sempre com a energia alta, eu não estou sempre com a energia lá em cima, eu não tô 24 horas por dia, eu não sou capaz de realizar coisas 24 horas por dia. Durante o meu dia, existe um momento de descanso durante o meu dia, e tem dias que são melhores que outros, tem dias que é difícil mesmo, tem dias que eu não tô nada produtivo, é muito comum, é normal da nossa vida. A nossa vida é um processo de oscilação, né? A nossa vida é um processo de altos e baixos, nossa vida é um processo de sermos capazes de sairmos dos vales, dos buracos, né? E isso é comum, né? O ser humano precisa entender isso, né? A vida é impermanência, né? A única coisa permanente na vida é a impermanência, porque tudo passa, tudo é impermanente. A gente precisa lembrar disso, o budismo fala disso. A capacidade de entender que a vida é um passar constante, as coisas passam pela gente, e a nossa capacidade de usar aquilo que passa da melhor forma possível tem a ver com o quanto nós temos o nosso poder nas nossas mãos, né? Então a live de hoje é sobre isso, tá? A capacidade de resiliência emocional. O que é resiliência, gente? Resiliência é primeiro que a palavra vem da física, né, da química, da física, e significa a capacidade de a habilidade, né, de alguns elementos químicos, de alguns elementos físicos que, após sofrerem modificação, após sofrerem um impacto na sua estrutura, eles são capazes de naturalmente voltar à sua estrutura inicial. Isso é resiliência. A capacidade de, após sofrer uma modificação, né, um impacto, né, uma fratura, digamos assim, eles voltarem naturalmente ao seu estado original, ao seu estado normal. Mas eu gosto de um termo, de um conceito de um cara chamado Nassim Taleb, de um livro chamado Antifragilidade. Nassim Taleb foi além do conceito de resiliência. Nassim Taleb deu um passo além, porque ele percebeu o seguinte: quando nós sofremos alguma fratura, quando nós sofremos algum impacto, quando algo na nossa vida nos machuca, nos quebra, nos parte, nós temos uma capacidade maravilhosa e natural de aprender com aquilo, e somos capazes de deixar que aquilo, em um próximo momento, não nos machuque tanto. Nós vamos nos tornando fortes com cada um dos tropeços. Nós vamos nos tornando antifrágeis. Antifrágil é o contrário do frágil, né? Antifrágil é uma espécie natural, emocional, de reação à fragilidade, que muitas vezes é natural do nosso dia a dia. Tá tudo bem se você tá frágil hoje.
esse dia aonde nesse momento em que você está frágil, se você tiver a consciência e se observar e desenvolver um processo de autoconhecimento, de olhar para você, de se entender, sabe, de se perceber e de não esquecer esse momento aí, porque é muito natural que nesse momento em que a gente está emocionalmente frágil, a gente quer que passe logo, né? E não é isso, a gente não quer que as dores emocionais passem logo de uma vez. E calma, se essa dor emocional tá aí, é para ela te dizer alguma coisa. É preciso que a gente aprenda a nos escutar. É preciso que eu aprenda a me escutar. É preciso que você aprenda a se escutar. Se você está num momento de dor emocional, o que essa dor tem para te ensinar? De que forma isso que você está passando vai te tornar mais forte, mais resistente, mais antifrágil. A capacidade de olhar para si e reconhecer que estou um caco, estou uma merda, estou no fundo do poço, é fundamental aceitar isso. Dizer, isso é um fato, estou aqui no fundo do poço. Só que quando eu paro e conscientemente, de forma madura, como um ser maduro, olho ao meu redor e olho para dentro de mim, eu percebo coisas que o fundo do poço pode me ensinar e nenhum topo de montanha pode me ensinar. O que o fundo do poço me ensina, não tem topo de montanha nenhum que me ensine. A minha capacidade de olhar para mim, quando eu tô na merda, a capacidade de olhar para mim, quando eu tô, sabe, lá embaixo mesmo, e entender o que é o que está acontecendo comigo e por que eu estou daquele jeito, me indagar isso, é o primeiro passo para que você tenha a habilidade de desenvolver em você uma antifragilidade emocional, um equilíbrio emocional, um controle emocional. Porque você começa a tomar nota, digamos assim, a se fazer consciente, a se fazer presente para uma energia que é produzida dentro de você a cada vez que você está na merda. E essa energia te ensina coisas. As coisas que acontecem na nossa vida nos ensinam a sermos melhores. Elas têm algo para nos ensinar, tudo. O lado bom, as coisas boas e as coisas ruins. Sempre tem algo para nos ensinar. Olhar para você, olhar para a sua vida e aprender o que enxergar é fundamental para a maturidade humana. Eu queria, que eu esqueci de falar no começo, mas compartilhe essa live com pelo menos uma pessoa. Hoje a gente tem menos, é natural, quarta-feira, não sei porquê, mas quarta-feira é um dia que aqui no Instagram, eu sempre que eu fiz live quarta-feira, as pessoas entram menos, não sei porquê, né? Segunda-feira e sexta-feira parece que as pessoas entram mais. Ontem teve um número bom também de pessoas, mas hoje teremos poucas pessoas naturalmente, mas de qualquer forma a live vai ficar gravada. Então, se você puder compartilhar com pelo menos uma pessoa, esse tema de hoje é muito bacana, porque todos nós em algum momento precisamos aprender a ser resilientes emocionalmente. O que é resiliente emocionalmente? É justamente isso, é a capacidade de sair do fundo do poço. Porque eu tenho duas opções, né? E tem aquela frase que eu acho, apesar de ser clichê, né? Mas como todo clichê a gente deve prestar atenção. Tudo que é clichê merece nossa atenção. Se tornou clichê é porque faz algum sentido, tá? É porque realmente há alguma verdade sob algum ponto de vista, sob algum paradigma. Então a frase é: a dor, ela é um fato. A dor é existente, a dor está ali, mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O sofrimento tem a ver com percepção. O sofrimento tem a ver com como eu me enxergo, como eu enxergo a situação, o que a situação significa para mim, o que eu significo para mim, o que as pessoas envolvidas na situação significam para mim. Isso tudo, a nossa percepção sobre o mundo, partindo de dentro para fora, o prisma que a gente coloca para traduzir as coisas que nos acontecem é o que vai determinar o meu sofrimento. A dor é inevitável. A dor é um fato, a dor acontece, a dor está presente e é bom que esteja presente, porque a dor tem muito para nos mostrar. Agora, o sofrimento é consequência muitas vezes do sentido que as coisas têm, do significado que eu dou às coisas, de uma ruminância emocional, de um negócio de ficar, sabe, como eu estou capaz de entrar em ação diante de um erro, diante de uma dificuldade, né? Eu estava preparando um post que a frase é a seguinte: quantos jogadores de futebol tentaram impedir um gol adversário e fizeram um gol contra? Quantas vezes um jogador de futebol tentou impedir
o adversário de fazer um gol, se meteu no meio da bola e sem querer fez um gol contra. Errar é comum. Levanta que o jogo segue, ainda dá tempo de ganhar. Ainda dá para ganhar. Gol contra é normal. Gol contra só significa que você está em campo jogando. É normal, faz parte. O gol contra te ensina a não fazer mais gol contra. É uma das grandes coisas que o gol contra te ensina. Oi Betânia, oi Di, Cassinha, sejam bem-vindas. Compartilhem com uma pessoa a live, pelo menos com uma pessoa, que a live vai ficar gravada. E vocês me ajudam muito e a gente pode ajudar também outras pessoas, porque o tema de hoje é sobre controle e resiliência emocional, né? A coragem de olhar para si, a coragem de olhar para os próprios sentimentos, a coragem de... Obrigado, Di. A coragem de reconhecer que você não está bem é necessária ser desenvolvida, porque muitas pessoas, as que se dizem mais fortes e as mais orgulhosas, quando você pergunta, tá tudo bem? A pessoa tá, e por dentro ela tá destruída, né? Você não precisa dizer para ninguém que você não tá bem. É óbvio que falar é terapêutico, né? Por isso, faça terapia, né? Faça psicologia, faça terapia, procure alguém, procure um amigo, procure, não sei, o que fizer mais sentido para você, mas falar é terapêutico, tá? Falar ajuda você. Mas se você não quer falar para ninguém, pelo menos reconheça e fale para você que é um fato que o problema está ali. Quando você faz isso, eu tô bem. Só tô cansado. Só tô cansado porque tava dando uma palestra hoje de manhã, o dia começou às 5 horas da manhã, teve treino, tem quase uma semana que eu não treino, então voltando pra rotina de treino, pesa. A Adi, não sei se a Adi tá online aqui com a gente ainda, a Adi sabe bem do que eu tô falando. Não, a Adi saiu já. Mas enfim. E aí o que acontece? Chega uma hora que quando você não tá bem, que quando você... momentos da vida em que você está emocionalmente fraco, são momentos... só cansaço. São momentos... momentos da vida que você está emocionalmente fraco, são momentos fundamentais para o teu crescimento. Algo que é primordial para o nosso crescimento é não estar grande o suficiente. Entende? O crescimento só acontece de forma consciente quando eu entendo aonde eu posso crescer, como eu posso crescer. O autoconhecimento me ajuda a observar isso. Quando eu passo por um processo de autoconhecimento, eu começo a perceber, antes de acontecer, aquilo que vai me fazer mal. E se for inevitável passar por aquele momento, eu já estou preparado emocionalmente. O que é inteligência emocional, gente? Inteligência emocional é a capacidade de reagir com inteligência, com razão, com consciência, ter atitudes, se comportar na direção que você sabe que tem que se comportar, fazer o que você sabe que tem que fazer, independente dos sentimentos. Os sentimentos, eles vêm naturalmente, o sentimento ele faz parte de você e muitas vezes você não tem como controlar o sentimento. As emoções tem emoções que são básicas e são do sistema de sobrevivência do ser humano. Mas a forma como eu não deixo que essas emoções tomem conta e determinem os meus comportamentos é maturidade emocional. Isso é resiliência emocional. E a resiliência emocional, ela existe, a antifragilidade emocional, o antifrágil como eu falei mais cedo, mas nem todo mundo estava online, antifrágil é quando você se torna mais forte a cada erro, a cada tropeço, a cada momento de fraqueza, né? O antifrágil é aquela pessoa que aprende a cada passo mal dado. Tá? Isso é antifragilidade, nós vamos criando uma casca grossa, né? Não que casca grossa seja ruim, é mais no sentido de aprender a não errar de novo. E quando a gente está falando de atitude emocional, né? Quando a gente está falando de modelo mental, as situações da nossa vida precisam ser observadas a partir de um prisma de o que isso tem para me ensinar. Se você se fizer essa pergunta diante de todas essas situações que te causam um mal-estar emocional, que te causam uma debilidade emocional, se você se fizer essa pergunta, se você for capaz de se estudar,
de estudar as tuas reações, os teus pensamentos, os teus sentimentos, se você for capaz de olhar para a tua vida, para os acontecimentos da tua vida que te fazem se sentir mal, seja por causa da reação do outro, seja por causa da tua reação, seja por causa de um acontecimento que você não teve controle, se você for capaz de observar isso e de alguma forma lembrar desse momento, por mais doloroso que seja, ao lembrar desse momento, a tua forma de reagir a esse momento em uma próxima vez será muito mais madura, será muito mais forte, será muito mais capaz de realizações, tá? A gente precisa lembrar o seguinte: você não manda em ninguém, você não tem a capacidade de mudar ninguém, nem tem um controle sobre a escolha de ninguém. Se tem uma coisa, essa frase é do Viktor Frankl, esse conceito é do Viktor Frankl. Se tem uma coisa que é a única coisa que ninguém pode te tirar, se existe uma coisa que ninguém pode tirar de homem ou mulher algum, é a capacidade de ser livre e de tomar as ações e decisões que você quiser. Isso ninguém pode tirar de você. A sua capacidade de reação e de ação. Ninguém. A forma como você vai reagir, se comportar, a escolha que você vai fazer diante de um acontecimento, ninguém pode tirar de você. E ninguém pode entrar na sua cabeça de forma inconsciente e te comandar, digamos assim. Não pode. Só se você permitir. E você vai se tornando mais forte emocionalmente com cada um desses momentos que você encontra. Resiliência emocional é fundamental. E o autoconhecimento te mostra quais são teus valores. O autoconhecimento te mostra o que é aquilo que isso tem para me ensinar. O autoconhecimento te mostra quem eu sou e quem eu quero ser. Qual é a pessoa que eu quero ser se comportaria como agora? O autoconhecimento te mostra, te mune de uma série de informações sobre você mesmo que fazem com que muito mais rápido você saia de onde você está. Quando você passa a observar as vitórias que você já teve, as conquistas que você já teve, o quanto você de fato tem valor diante de uma situação em que você se sente desvalorizado. Quando você começa a aprender como se colocar em primeiro lugar, em momentos que você precisa se colocar em primeiro lugar, porque não são todos. Você não precisa se colocar em primeiro lugar em todos os momentos da tua vida. Em alguns momentos, sim. E é essencial que você aprenda a fazer isso. Quando você aprende a fazer isso, quando você aprende quais os momentos da tua vida que você precisa bater o pé e dizer, não, aqui eu vou me valorizar, isso, e a cada vez que você coloca em prática, isso vai te fortalecendo emocionalmente. E a cada situação negativa que você vive, se você tiver consciência de, ao invés de ficar sofrendo, você parar e se perguntar o que isso vai me ensinar e o que isso está me ensinando. Vai fazer com que você se fortaleça emocionalmente de uma forma que nos próximos eventos parecidos com esses, você vai saber lidar muito melhor com as emoções, com as situações e saber se reerguer com muito mais facilidade. O segredo aqui é olhar para si, olhar para o que a situação tem para te ensinar. Isso é autoconhecimento. É o quanto o autoconhecimento tem poder de fazer a diferença na sua vida. É o quanto o autoconhecimento tem o poder de fazer a diferença no teu modelo mental. A cada situação que você vive, o autoconhecimento cresce. O teu autoconhecimento cresce. Agora, é preciso estar consciente. É preciso estar se observando. É preciso estar se percebendo. É preciso se fazer presente para você mesmo. Porque se você deixar as coisas acontecerem sem que você pare para se observar as coisas e observar os aprendizados que cada uma dessas coisas tem para te trazer, a vida passa e você não cresce, você não evolui, você não amadurece. Do mesmo jeito que se você for para uma sala de aula, você sentar na cadeira, o professor está ali falando e você ficar vidrado no seu celular, fala coach Rian, do mesmo jeito que você sentar numa cadeira, o professor está falando e você ficar no seu celular ao invés de estar prestando atenção na aula, o aprendizado vai passar e você não está percebendo. No CrossFit, o Rian entrou agora, eu lembrei. No CrossFit, por exemplo, no esporte, cada situação que acontece, cada erro, cada movimento, sabe, que você faz, você percebe o que pode ser melhor. Nada é perfeito. Sabe o que significa perfeito? Perfeito é aquilo que é feito por inteiro, é completo. Perfeito é aquele que não pode mais ser modificado. E nada na vida é assim. A única coisa que não pode mais ser modificada,
de forma consciente, é o cadáver, é o morto. A fisiologia e a biologia vão modificando o cadáver, mas a pessoa por si só não tem mais poder de modificar, não tem mais poder de ser perfeito. O cadáver é perfeito, a pessoa está perfeita no momento em que ela morre, porque ela está feita por inteiro. Acabou ali o momento de crescimento. Então, nada é perfeito, tudo pode ser melhorado. Você pode chegar quase lá, mas sempre tem um 1% que pode ser modificado, que pode ser melhorado. Então entenda, toda situação que acontece, observe e se pergunte. Por isso que é muito interessante você ter um diário, por isso que é muito interessante no final do dia você fazer anotações sobre como foi o teu dia, quais as coisas mais maravilhosas que aconteceram. Por isso que é tão interessante que no final do dia e durante o dia você vá tomando notas sobre aprendizados e percepções que você vai tendo sobre você, sobre a vida, sobre as pessoas. Isso é como estar numa faculdade e estar anotando o que o professor está falando. É a mesma coisa, só que é sobre a sua vida. O tema é a sua vida, tá? A Betânia falou: estou aprendendo a me colocar em primeiro lugar, pensando primeiro em mim, porque eu sempre pensei muito mais no outro e muitas vezes me frustrava com algumas situações. Não é só você não, Betânia. As pessoas, nós naturalmente temos uma necessidade de sermos amados, né? De conexão. O ser humano, tudo bom, Ana Paula? O ser humano naturalmente tem uma necessidade de conexão. Fala, Riberto! Pode reparar. Sabe o que é vergonha? E a Brené Brown fala disso. A Brené Brown é uma estudiosa, né? Que estuda a coragem, a vergonha, a vulnerabilidade. Inclusive tem uma palestra dela no Netflix sensacional. E tem um livro dela muito bacana que não está mais comigo porque eu emprestei, eu acho. É A Coragem de Ser Imperfeito, o nome do livro. E a Brené Brown diz o seguinte: vergonha é o medo da desconexão. Vergonha é quando você tem medo que por um comportamento seu ou algo que você tenha fisicamente ou tenha falado, não sei, que por algum motivo a pessoa olhe para você e fale: essa pessoa não é digna de estar aqui comigo. E aí você sente vergonha. Vergonha é o medo de ser desconectado. Vergonha é o medo da desconexão. E a gente tem a mania de, por medo das desconexões, a gente colocar o outro em primeiro lugar e fazer muito mais pelo outro do que pela gente. Porque eu não quero ser desconectado do contato com a outra pessoa. Eu tenho medo que a outra pessoa se desconecte de mim. Diga que eu não sou digno de ter a relação com ela. Isso é vergonha. Tá? E por isso, pela nossa necessidade de conexão, pela nossa necessidade de nos sentir pertencentes, pertencendo a locais, por essa necessidade, a gente acaba fazendo muito mais pelo outro do que por nós. É preciso aprender a se colocar em primeiro lugar quando o local onde você está te fazendo mal. Coloque-se em primeiro lugar. Quando o lugar onde você se encontra na sua vida, quando uma situação específica da tua vida estiver te fazendo mal. Existe aquela dor que é uma dor passageira, que é a dor do processo, como a dor da academia, por exemplo. E existe aquela dor que é uma dor que machuca de verdade e que faz mal de verdade. Essa dor, quando você perceber, principalmente emocionalmente falando, entenda que existe alguma coisa aí nessa situação que não está te valorizando como você merece ser valorizado. Que não está te fazendo bem como você merece que esteja te fazendo bem. Colocar-se em primeiro lugar. É preciso que você desenvolva a coragem de se colocar em primeiro lugar. E o autoconhecimento, a vivência, vai te ensinando isso. Tá? Resiliência emocional, então, é consequência de uma capacidade de saber quem você é. O que você já aprendeu na sua vida. O que você já foi capaz de conquistar. Lembrar disso, sabe? Se você lembrar das tuas conquistas, lembrar das tuas vitórias, dos teus motivos de felicidade, dos teus motivos de gratidão, lembrar disso diariamente, porque isso é que vai empoderar a tua coragem, a tua capacidade de produtividade, a tua capacidade de sair do fundo do poço. É quando você está lá no fundo do poço e você decide, chega, e você lembra que você não precisa estar ali, por todas as coisas que você já construiu. É muito natural do ser humano se abraçar em um problema. A gente tem a mania de ter um monte de coisas maravilhosas ao nosso redor e um problema. 2 problemas. Mas quando você bota na balança,
é muito mais motivo para ser feliz, muito mais soluções para problemas, muito mais potenciais de capacidade, muito mais formas de crescimento, muito mais motivos para ser grato do que problemas. Só que a gente fica com esses problemas na cabeça, carrega esses problemas com a gente, se abraça nos problemas e parece que a vida é só problema. E não é. Toda vez que você estiver no fundo do poço, toda vez que você estiver ali, naquele momento de instabilidade emocional, de tristeza, sabe? E é comum que a gente esteja por N motivos, cada um tem os seus motivos. Toda vez que você estiver numa situação assim, olhe para a sua história, olhe para a pessoa que você se tornou até aqui. Lembre-se dos motivos que você tem de ter orgulho de você mesmo. E isso imediatamente vai fazer com que você se sinta mais capaz de sair de onde você está. E quanto mais você lembrar disso, quanto mais você se mexer, ação, dê um pequeno passo, pergunte para você o que eu tenho que fazer agora. A pessoa que eu quero ser, a mulher que eu quero ser, o homem que eu quero ser, faria o que agora? Essa é uma frase que eu sempre me pergunto. A pessoa que eu quero ser faria o que agora? Diante das dificuldades, diante das situações. E eu vou lá e faço, mesmo emocionalmente não estando pronto, mesmo não estando com vontade, mesmo não estando motivado. Se você se perguntar agora, a pessoa que eu quero ser faria o que agora? Virou uma série de respostas. Uma delas vai ser a que mais vai gritar, e é ela que você tem que seguir. E pode reparar que de forma consciente você vai começar a se movimentar na direção que você sabe que você tem que ir. E a cada passo que você dá, você vai se provando que você não tem mais motivos para estar mal, para estar triste, para estar se sentindo para baixo, digamos assim. Tá? Resiliência emocional é isso. E autoconhecimento tem a ver com se empoderar, a capacidade de se empoderar a ponto de você não precisar de mais ninguém além de você mesmo naquele momento para sair do fundo do poço. Óbvio que às vezes a gente precisa das outras pessoas, pessoas precisam de pessoas, é óbvio. Mas a tua capacidade de acordar e sair de onde você está é fundamental para que você possa crescer emocionalmente, tá? Através da tua ação, das tuas escolhas. Tá legal? Essa foi a live de hoje. Lembrando, teremos o Encontre-se, a imersão Encontre-se, o treinamento Encontre-se. São 12 horas de autoconhecimento, de empoderamento pessoal, aprofundando nesses temas todos, trazendo ferramenta para você, ferramenta prática. Você sai de lá com muita coisa nova, tá? Conhecendo muito mais coisa, muito mais técnicas e estratégias, e, enfim, que fazem com que você de fato inicie um novo ciclo de vida e coloque em prática tudo aquilo que você sabe que tem que colocar em prática, mas até agora não colocou pelos teus motivos, e tá tudo bem. Mas o Encontre-se é uma virada de chave, o Encontre-se é uma injeção de ânimo, o Encontre-se é uma capacidade de você se empoderar através de ferramentas científicas, de programação neurolinguística, de coaching, de psicologia positiva, enfim. É um dia inteiro focado em você, tá? Autoconhecimento e empoderamento humano, o dia inteiro. Nós teremos, em março, nós teremos turma em Fortaleza, em Aracaju e em Natal. E nós estamos com preço especial de primeiro lote. Então, se você tem interesse de participar de um treinamento comigo, a gente está juntinho, trocando ideia, eu aplicando ferramentas junto com você, e a gente aprofundando mais ainda em conteúdo que eu não dou nas lives, eu não coloco nas postagens, conteúdo totalmente exclusivo. Me manda uma mensagem, clica no link da bio e vamos conversar, porque eu vou fazer o que eu puder para ter você no treinamento junto comigo. Tá legal? Vale a pena fazer o Encontre-se. Todo dia eu estou postando depoimento de pessoas que já foram. Acompanhe aqui os stories, que eu tenho certeza que pode fazer a diferença gritante na tua vida, como já fez na vida de muitas pessoas. A Di já foi. Venho produzindo cada vez mais desde as mentorias e o Encontre-se. Muito obrigado, Di. Eu vi que você mandou mensagem, viu? É porque amanhã foi realmente... Eu vou olhar lá no WhatsApp, tá bom? Galerinha, e eu tô à disposição. Quem quiser me mandar mensagem, quem quiser me fazer qualquer tipo de pergunta, eu tô aqui pra vocês, com vocês. Tamo junto, você não tá sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Conte comigo, tá legal? Que a força esteja com você. Até a próxima. Se Deus quiser, beijos e abraços.